Você sabia que o movimento indígena americano já ocupou a prisão de Alcatraz por 1 ano e 7 meses? Sim, em 20 de novembro de 1969, 89 indígenas americanos e seus apoiadores ocuparam a antiga penitenciária dos Estados Unidos na ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Eles se autodenominavam indígenas de todas as tribos e, ao realizarem a retomada, eles fizeram uma proclamação reivindicando a ilha de Alcatraz em nome de todos os indígenas americanos por direito de descoberta, ofertando a compra da ilha por $24 em contas de vidro e em pano vermelho pelos 16 hectares, invertendo o precedente histórico ao ofertar um valor mais alto do que foi pago pelos Estados Unidos na compra da ilha de Manhattan 300 anos antes. Essa declaração, inclusive, chamava a atenção para a hipocrisia do homem branco. Os indígenas afirmavam que eles sentiam que a ilha era adequada para ser uma reserva indígena justamente por serem isoladas e não comportar o número de pessoas, não ter água corrente, nem meios de transporte, nem instalações sanitárias adequadas, sem unidades de saúde e instalações educacionais. O solo ser rochoso, improdutivo e a população indígena sempre ter sido mantida prisioneira e dependente de terceiros. Vale lembrar que em 1953, o Congresso tinha retirado do governo federal a competência sobre as terras de 13 povos indígenas, colocando-os sob a jurisdição dos estados, e também permitindo a realocação dos povos indígenas para centros urbanos. E é nesse ponto que estava a luta indígena no momento da ocupação da prisão. Muitos indígenas restritos a pequenas reservas com condições inadequadas ou integrados forçadamente aos centros urbanos. Nesse tempo em que a ilha foi ocupada, foi criada uma escola onde os mais velhos ensinavam os seus ofícios, suas artes e suas tradições indígenas. Foi criada também uma rádio chamada Rádio Livre Alcatraz, que quem sintonizava escutava sobre as músicas indígenas, sobre os direitos dos povos indígenas e também sobre entrevistas de quem estava na ocupação. Esse diálogo direto com a população foi importante porque sensibilizou muitos apoiadores, inclusive celebridades que ajudaram financeiramente a ocupação a se manter. O governo federal chegou a propor a construção de um parque na ilha para os indígenas, mas a proposta foi rejeitada e eles afirmaram que queriam a transferência da ilha como um todo. A remoção dos ocupantes, que chegaram a ser, nos seus momentos áureos, mais de 400 pessoas entre indígenas e apoiadores, começou com o governo federal cortando a água e a luz. E em 11 de junho de 1971 aconteceu a remoção forçada dos ocupantes. Como resultado, o governo Nixon começou a formular políticas indigenistas federais em apoio à autodeterminação dos povos indígenas. A ocupação se tornaria um dos maiores atos de resistência política da história da luta indígena nos Estados Unidos, um dos protestos mais significativos do movimento Poder Vermelho.